Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a terminar o verão, terminaram também as férias, para alguns umas férias muito longas, sobretudo para as crianças, adolescentes e jovens, que viram parados as suas aulas nas escolas e nas universidades e toda esta vida que ficou, de certa forma, em suspenso durante alguns meses, é agora retomada. E também nós adultos, também estamos a regressar aos nossos trabalhos, às nossas atividades, ainda que com algumas restrições. Este tempo em que tivemos parados e, sobretudo, também as férias, certamente foi um tempo propício para também refletirmos um pouco sobre nós mesmos e certamente diante do Senhor, com a oração, certamente todos nós trazemos novos propósitos para este novo ano e certamente estamos preparados para novos compromissos que iremos assumir, novos desafios que iremos enfrentar. E hoje, à luz do Evangelho que a Igreja nos propõe na liturgia deste domingo, retirado do Evangelho de São Mateus, gostava sobretudo de falar no compromisso, na importância de levar por diante os compromissos que assumimos. O Evangelho de hoje, Jesus conta-nos uma história. Ele dirige esta história aos anciãos do povo e aos príncipes sacerdotes. E a história passa-se entre um pai e dois filhos. Um pai que tem um campo no qual tem uma vinha e dois filhos a quem ele pede que vão trabalhar para a sua vinha. O primeiro, de uma forma muito crua, mas ao mesmo tempo muito verdadeira, também diz logo ao pai que não vai trabalhar. Contudo, a sua atitude depois muda. Certamente, depois de ponderar, decide ir trabalhar para a vinha do pai, embora tenha dito que não iria. O segundo, pelo contrário, tem exatamente uma atitude inversa. Certamente quis dar a resposta que o pai queria ouvir. O pai aguardava um sim da parte dos filhos e este segundo filho diz sim ao pai, está disposto a ir trabalhar para a vinha. Contudo, após deixar o pai, não o faz. Como dizia, este novo ano é um ano de compromissos e temos que ponderar muito bem, até dos propósitos que deste verão nasceram, pois temos que ponderar muito bem os compromissos que vamos assumir. No nosso trabalho, no grupo a que pertencemos, seja um grupo paroquial ou fora da paróquia, seja nas associações na qual estamos envolvidos, ponderarmos muito bem exatamente os compromissos que queremos assumir. Não temos que ter medo de nos comprometermos com aquilo que outros nos solicitam e muitas vezes até olhar para esses convites como também convite vindo do Senhor, que nos desafia também a darmos um pouco nós mesmos aqueles talentos que o Senhor nos deu e pormos ao serviço dos outros. Por isso, comprometermos sem medo, mas também com consciência. Nem termos a atitude de dizermos que não nos queremos comprometer com algum medo, mas também não termos a atitude de nos comprometermos acima também das nossas capacidades e possibilidades. Porque hoje nós todos sentimos e certamente já experienciamos que o sim muitas vezes e os compromissos não são muitas vezes levados por diante. Vivemos no tempo do descartável, dos sims que se dão e dos compromissos que se rompem rapidamente, pois nós temos que ter um espírito totalmente diferente. Às vezes, os compromissos que assumimos, o sim que damos, a tarefa que depois vamos ter pela frente, às vezes é diferente daquilo que esperávamos. Às vezes é árduo esse trabalho, aquilo que nos pediram,
Nós tínhamos uma ideia certamente às vezes diferente, mas não devemos deixar isso para trás. Se nos custa, oferecemos isso também, oferecer isso ao Senhor pelas mais diversas intenções, sobretudo aqueles que mais sofrem, mas vá por diante isso também com espírito de sacrifício e ao mesmo tempo com um espírito também de alegria. E saber que isso nos ajuda também a formar enquanto pessoas, a crescer também na santidade e ao mesmo tempo nos ajuda sobretudo diante daqueles que são mais jovens, aquelas que são as crianças, muitas vezes os filhos, os educandos, aqueles dos quais somos responsáveis pela sua formação. O nosso exemplo marca mais do que as nossas palavras. E ter um pai, um educador, um catequista, um formador que se compromete numa coisa e depois não leva isso por diante, desiste logo à partida, é um contra-testemunho. E isso vai, digamos assim, formatando também a consciência destes que são mais novos para este tipo de atitudes. E eles vão considerar que a palavra dada não é, às vezes, a palavra honrada. Pois, este que é o início de ano, convido e, sobretudo, a que façamos todos um profundo exame daquilo que nos propõe, a pensar muito bem e não termos medo também de dizer o sim, não estarmos aqui também a ter medo de dizer sim, mas também a termos a coragem depois de levar por diante aquilo que são os nossos compromissos. Recordo-me que ainda criança, talvez no meu segundo, terceiro ano de catequese, fora daquilo que era o âmbito regular da vida de catequese, uma das catequistas que tinha muito empenhada no trabalho com as crianças e adolescentes, propunha-nos uma tarefa fora, digamos, daquilo que era o âmbito normal das aulas de catequese. E eu decidi, como grande parte do meu grupo e dos meus amigos queriam ir para esse trabalho, para essa tarefa, pois eu também decidi ir atrás, sem refletir muito o que é que aquilo seria, né? E aquilo que implicaria. E como criança, pois a gente tem sempre esta vontade de dizer que sim, depois rapidamente nos fartamos. E assim aconteceu comigo. Fui 2 vezes aos encontros, ensaios, e rapidamente também ao segundo encontro achei que aquilo era muito aborrecido e quis-me descartar daquilo. E fui depois dizer aos meus pais, olha, já não quero ir àqueles ensaios. E os meus pais tiveram uma atitude pedagógica que me marcou e ainda me marca hoje profundamente. E meus pais disseram-me, pois, comprometestes com aquilo, vais ter que levar isto por diante até ao fim. Para a próxima vez, pensas bem, vês o que és, procura saber o que é que vai decorrer, o que é que vão fazer, qual é o tempo que te vai ocupar e depois podes dizer, depois de pensares, podes dizer que sim ou que não. Mas agora, já que disseste sim, vais ter que levar isso por diante. Isso foi verdadeiramente marcante para mim, porque a partir daí todos os compromissos que eu fui assumindo, pois foram sempre ponderados. Claro está, como criança que era, pois aqueles 2 dias nem deu, aqueles 2 encontros nem deu para perceber verdadeiramente o que era, e depois fiquei e gostei e continuei nos anos seguintes, pois nós temos que também olhar muitas vezes para o exemplo que damos aos mais novos, aos compromissos que assumimos também diante dos outros, perante os outros, para com os outros e também para com Deus. E como há pouco dizia, pois não podemos ser também como este filho, segundo filho, que diz que sim e depois não faz, mas temos que levar por diante os compromissos. E se nos custam oferecermos isso ao Senhor como sacrifício, como penitência, não de uma forma de quem vai, digamos assim, para um matadouro, mas levarmos até esse sacrifício com alegria e oferecermos isso mesmo. Pois deixo-vos aqui este convite
para este novo ano, a que nos comprometamos com a nossa vida paroquial, com os projetos das nossas associações, dos nossos grupos, que nos comprometamos também com a vida escolar dos filhos, dos educandos, e que procuremos levar por diante com alegria esses mesmos compromissos, sabendo que podemos sempre contribuir com um, dois ou mais talentos, aqueles talentos que o Senhor nos deu, e assim, como também dizia no início, pois olhar esses convites também como um desafio que o Senhor nos lança a que ponhamos a render os dons que Ele mesmo nos deu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e o Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.